Olá pessoal, boa noite, graça e paz a todos. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Todo mundo tranquilo? Estamos aqui, né? Atrasou um pouquinho, mas estamos aqui, né? Hoje para trazer o estudo Graça versus Lei, né? Então estamos aqui, né? Para trazer esse estudo hoje. Esse estudo é o principal para abrir sua mente e você ver que você está sendo enganado pelo sistema religioso, né? Então, estamos aqui para convidar você para estar com a gente aqui, né? Nesse estudo, né? É um primeiro estudo de muitos que a gente vamos trazer aqui, né? Então, a gente convida você, e você que quer compartilhar, né, com outras pessoas, né, que você possa compartilhar também com outras pessoas aí para que possa que o Espírito Santo possa abrir a mente dessas outras pessoas, de pessoa que você ama, de pessoa que você gosta, né? Então hoje estamos aqui para trazer esse estudo que é muito importante, né? O estudo, esse primeiro estudo, né, Igor, é muito importante para abrir de vez a mente. Com certeza, né? Nós vamos dar início aqui agora, né, no estudo. O estudo que fala sobre a graça, a lei e a graça, né? Você vai entender hoje um pouco do que a graça fez e até onde, né, a lei começa, a graça, até onde a lei foi e a graça começa a valer. Né? Hoje você vai conhecer um pouquinho do paralelo lei e graça. Né? Você vai ver que hoje nós vivemos na graça e não na lei. Né? Muito boa noite, graça e paz a todos que já está aí. Daqui a pouquinho, vamos esperar mais um minutinho, nós vamos estar começando. Você que entrar, né, Gustavo, eu quero até pedir você, no decorrer do estudo, sempre você está falando, lembrando, das pessoas que estiverem entrando, você vê, pedir para elas depois retornar e começar do começo. Porque se você pegar na metade, você não vai entender muito. Então você tem que começar, mesmo que você pegue a metade agora, depois você revê ele todo para que você possa entender o estudo por completo. Né? Por completo. Verdade. Então, né, vamos esperar o pessoal entrando aí, o pessoal está entrando, vamos esperar eles entrar aí. Né? Papel e caneta. Papel e caneta, não esquece, porque se você anotar tudo, né? Para depois você ler tudo no contexto aí, né? No contexto aí, tudo sobre do que a gente está falando, beleza? Que aqui nós estamos aqui para trazer esse estudo que é o primeiro estudo, é o essencial para poder entender os outros fatores, né? Isso. Os outros fatores. Nós já temos alguns estudos paralelos, estudo específico de cada tema. Nós já temos um bocado aí na minha. Se entrar aí no meu Facebook aí, Ivone Vídeos, você vai ver vários vídeos. Só que esse na verdade, esse tinha que ser o primeiro, né? Ele tem que ser o primeiro para que você entenda a lei e a graça, para depois você passar para o específico que é cada tema, né? Falando de cada tema. Verdade. Aí, então a gente estamos aqui hoje, vamos esperar o pessoal entrando aí, né? E você que puder compartilhar essa live, compartilha essa live aí com seus amigos, beleza? Para chegar a mais gente, né? Para mais gente ter acesso a esse conhecimento. Se esperando mais um pouquinho aqui, só mais uns minutinhos, nós vamos estar nisso. Você pega a sua Bíblia aí, pega o papel, a caneta, para que nós possamos começar esse estudo. Hoje não é um bate-papo, hoje é um estudo, né? Nós vamos fazer um estudo total, né? Nós não vamos receber perguntas. Se você quiser mandar pergunta, nós não vamos responder agora. Nós vamos fazer o estudo, você vai analisar e depois você pode colocar nos comentários aí as perguntas. Ou falar com o Ou também no meu zap, né? Nós vamos estar falando no final também o contato. É o 38, DDD 38 99968 8704. Né? Mas nós vamos estar falando também isso aí. Nós já vamos começar. Né? Vamos começar. É um pouco longo. Nós vamos começar, é grande. Você que entrar depois vai ter, sempre vai estar falando aqui, viu, Gustavo? Para a pessoa já acompanhar. Mas vamos começar aqui. Quem está falando aí? Luiz. Luiz Carlos. Melhor goleiro. Que é isso?
Tá ruim de Ó, goleiro. hein? Tá ruim de goleiro. É doido. Luiz, Deus abençoe. Ó, isso, é o melhor goleiro. Tenho até vontade de voltar a jogar bola agora, Luiz. Meu Deus. Vamos lá. Vamos começar então. Vamos começar o primeiro versículo. Nós vamos falar sobre o primeiro. Nós vamos falar sobre a chamada dos discípulos. Quem são os discípulos? Os 12 discípulos que caminharam com Cristo, né? Então nós vamos começar pela chamada dos discípulos, né? Talvez você nunca parou para observar alguns textos a respeito da chamada dos discípulos. Eu sei que tem momento que eu vou falar coisa que você vai chegar a coçar aí para poder perguntar ou questionar, mas nós vamos dar sequência. E depois, né, você pode... Aí o que você faz? Conforme for decorrer o estudo, você vai anotando as suas perguntas, para depois você mandar para mim no particular, no WhatsApp, ou então fazer seu comentário aí, certo? E nós vamos estar respondendo. O que for respondido rápido, nós mesmo digita lá e responde depois. Se for uma coisa mais complexa, nós gravamos outra live respondendo as perguntas, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos entender agora o chamado dos discípulos. Vamos colocar aqui Mateus, capítulo 10, e o versículo 5. Nós vamos ler o 5 e o 6. Vamos lá então, gente. Mateus, Mateus, capítulo 10, versículo de número 5. Nós vamos falar sobre o chamado dos discípulos, para você entender qual era a função dos discípulos. Jesus, chamando os 12, e lhe deu ordenou, dizendo: não entreis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade samaritana. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora volta no 5 de novo. Gente, Jesus está na terra, né? E foi começar o ministério. Ele foi começar o ministério. Ele precisava de pessoas para ajudar ele a pregar, né? Os judeus. Ele reúne os discípulos e dá uma ordem para os discípulos. Ele dá uma ordem. Isso não é Paulo, porque você vai falar que nós só falamos de Paulo, né? Jesus está dando uma ordem específica para os discípulos. Talvez você já leu e não parou para observar. Olha a ordem de Jesus, vamos repetir, porque isso é importante. Olha a ordem que Jesus deu para os discípulos. E os discípulos, né, com certeza, temente a Cristo, sabendo que ele era o Senhor, com certeza obedeceria. É uma ordem. Olha a ordem. Jesus enviou esses 12, antes, no 4, fala o nome dos 12. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não entreis pelo caminho dos gentios. Ele estava proibido de pregar para o gentio. Quando aqui fala entrar no caminho, quer dizer ir em rumo ao gentio. Então Jesus está proibindo os discípulos pregar para gentio. Que somos nós. Que somos nós. Nós somos gentios, nós não é judeu, não. Nem entreis em cidade samaritana. Por que ele fala samaritano aqui? Porque para os judeus, o samaritano é como um gentil. Eles não aceitam o samaritano como um judeu. Então os samaritanos, para eles, é como nós, estrangeiros, gentil. Né? 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus está falando com os discípulos assim: olha, vocês não vão pregar para os gentios. Enquanto eu estiver aqui na terra, aqui, vocês vão pregar para judeu. Só para judeu. Certo? Por que Jesus dá isso? Porque Jesus era Deus. Jesus sabia que os judeus receberiam a mensagem do evangelho, e nesse período era o período da lei, ainda, né, que graças só depois da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então o que acontece? Eles sabem, vamos caminhando, vamos lá chegar lá. Então Jesus dá essa ordem para eles não pregar para gentil, correto? Por quê? Por quê? Porque Jesus tinha que cumprir a lei. Como que ele ia cumprir a lei pregando para gentil? Não tem como. Porque gentil não tem lei. A lei é dada para os judeus. Então, como Jesus tinha que cumprir a lei, acabar com ela, cumprir e acabar, era um ponto final nela, eles tinham que pregar para judeu, para cumprir a lei. Um dos motivos, cumprir a lei. E só Jesus conseguiu cumprir a lei, né? Só. Ninguém conseguiu, nenhum homem, nenhum ser, ninguém. Só Jesus cumpriu.
né? Todos falharam perante a lei, porque a lei era dura, eles não conseguiam, né? Outra coisa que nós temos que entender, que também vale a pena falar, para a gente decorrer o assunto, é que Jesus cumpriu a lei. Por que Jesus cumpriu a lei? Porque nenhum conseguia cumprir, né? Jesus para nós gentil, ele é o Salvador e o nosso substituto, certo? Como ninguém conseguia cumprir, ele falou, tem que substituir eles, porque eles não dão conta. E ele vem. Então ele é o nosso Salvador e o nosso substituto. Amém. Correto? Igor. Então quer dizer que Jesus, quando mandou os discípulos pregar, ainda era lei? Era lei. Era lei. Quando Jesus estava aqui, irmão, pregando, que o crente pensa que Novo Testamento é graça. Novo Testamento, irmão, não é graça. Os livros que estão ali contando a história de Jesus de Nazaré, não é graça, ali é lei ainda. Eu vou provar para vocês que ainda é lei. Por isso que Jesus falou para eles pregar só para judeu, porque ainda era lei, ele tinha que cumprir a lei. Abra nós em Gálatas, vamos ver se realmente era lei naquela época, ou a lei, a graça já começa no Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento que conta a história de Jesus de Nazaré. Gálatas, capítulo 4 e versículo 4. Olha lá, olha o que está escrito em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. 6. Sim, desculpa. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus nasceu na lei, certo? Está provado aqui. O período que ele esteve aqui em carne, encarnado, Cristo encarnado, Jesus de Nazaré, ele era tempo da lei ainda. Então tudo que Jesus pregou ali, tudo aquilo que Jesus falou, os discípulos ensinaram, era para judeu, porque era da lei. Entendeu? Era da lei. Então, os discípulos pregaram para judeus e pregaram sobre a lei, sobre o domínio ainda da lei. Correto? Muito claro. E agora, para que Jesus cumpriu a lei? Se ele nasceu na lei, qual foi o objetivo que ele cumpriu a lei? Vamos lá então em Mateus 5:17. Para que cumprir a lei? Para que ele fez na lei? Para que ele viveu na lei? Por que Jesus viveu na lei? Nós temos que entender isso tudo para depois chegar no ponto exato do que nós vamos passar. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim para abrogar, mas cumprir. Né? Eu não vim para abrogar, eu vim para cumprir. O que é isso, gente? Se eu explicar para vocês aqui, tem muita gente que confunde isso aqui. Isso aí eles gostam de... eles gostam de falar isso religioso, mas eles não entendem isso aqui. Jesus está falando, ele não veio destruir e nem abrogar, acabar com a lei, mas cumprir. O que Jesus está falando? Ele não veio interromper a lei, certo? Por exemplo, eu faço uma festa e a festa tem um horário determinado, de 11 horas a 2 horas da manhã, certo? Se um policial chegar lá de 23 horas a 1 hora da manhã, se o policial chegar lá meia-noite e mandar parar com a festa e recolher o som e acabar com a festa, o que o policial fez? Abrogou, acabou. Ele acabou com ela, interrompeu ela. Ela não chegou até o seu fim. Mas se o policial chegar lá, no lugar de mandar parar, ele gostar da festa e ficar lá até as 1 hora da manhã, que é o horário determinado de acabar. Ele fica até o final. Quando chega no final, continua a festa? Não, Jesus fez isso. No lugar de Jesus chegar na lei e acabar com ela, interromper ela no meio, ele só ficou nela até o fim. Entendeu? Mas ela teve um fim. E nós vamos provar aqui que ela acabou. Entendeu? Então Jesus está aqui, ele não está falando que não acabou com a lei. Ele findou ela, ele cumpriu ela. Uma vez cumprida, não tem mais lei. Entendeu? Então vamos lá. Então ele veio para poder não abrogar, mas sim cumprir a lei. Certo? Uma vez ainda não havia cumprido, que ainda era lei. Ele já estava vivendo a lei. Só vai acabar com ela na cruz, né, com a lei. E por que ele tinha que cumprir a lei todinha e morrer na cruz para acabar com ela? Porque ele acaba com ela na cruz. A lei espiritual de Moisés, o regimento, a autoridade dessa lei
espiritual de Moisés, que foi dada a Moisés, imputada por Deus, ela tinha um largo de validade. E nós vamos provar que tinha largo de validade aqui. Ela tinha até a cruz. Vamos ver por quê? Por que ela acabava na cruz? Acabou a lei espiritual, acabou o negócio de pagar preço. Acabou. Esse negócio na cruz, no âmbito espiritual, ele acabou com tudo isso. Não valia mais nada para ele. Na cruz. E por que tinha que ser na cruz? Vamos lá? Abre pra gente Hebreus, capítulo 9. Versículo 17. Olha aqui. Anotando, gente. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá algum valor enquanto o testador vive? Então Jesus veio, tinha que cumprir a lei, né? Para que o novo testamento, a verdadeira graça, tivesse valor depois da morte. Por isso que ele tinha que morrer, para que a graça fosse estabelecida. Correto? Então, irmãos, quando Jesus esteve aqui, ainda era lei, né? Para que ele veio na lei? Né? Nós já falamos aqui, para cumprir a lei, para pôr fim na lei, na cruz e estabelecer a graça. Então, quando Jesus ensinou, o que eu quero que vocês entendam agora, o mais que eu quero que vocês entendam é isso aqui. Quando Jesus estava aqui em carne, Cristo estava aqui em carne na pessoa de Jesus Cristo, de Jesus, de Nazaré, ele ensinou um evangelho para os judeus. E o evangelho dos judeus, irmãos, tinha conteúdos da lei, porque ainda era lei. Como eu falei, ainda era lei. E quais eram os rituais? Os rituais eram batismo nas águas, óleo, ministração de óleo, dízimos, tá? Dízimos, tá? Jejum, possessões, tudo isso acontecia. Por isso Jesus expulsou o demônio, por isso Jesus devolveu o dízimo, por isso que batizou Jesus, né? Por isso que usaram óleo, por isso, tudo isso. Por quê? Porque tudo isso aconteceu. Porque eles falam assim, mas não pode mais batizar, não pode mais jejuar, não tem mais possessão. Mas Jesus fez, mas é o período da lei. Ele estava na lei, ele nasceu sobre a lei. Se ele nasceu sobre a lei, irmão, e estava ensinando os discípulos para pregar para judeu, ainda estava estabelecido a lei. É isso que vocês têm que entender. Por isso que Jesus expulsa demônio. Por isso que Jesus é batizado nas águas. Porque ainda era lei, como nós já falamos aqui. Correto? A graça só é depois da morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, tudo isso aqui, irmãos, ficou no tempo da lei. Acabou. É isso que tem que entender. É claro, os discípulos foram chamados para pregar para esse povo dos judeus. Correto? Os 4 evangelhos, irmãos, nós temos que entender o que nós aproveitamos do 4 evangelho. Dos quatro evangelhos. Nós aproveitamos a história central. Qual que é a história central? A história central é Jesus nasceu na lei, nasceu de uma virgem, é o Filho de Deus, nasceu por uma virgem, nasceu sobre a lei, cumpriu a lei e acabou com ela na cruz. Isso certo? Pastor, mas Jesus acabou com a lei mesmo? Vamos ver se Jesus acabou com a lei mesmo? Vamos lá? Vamos ver se Jesus acabou com a lei? Porque tem gente que acha que Jesus não acabou com a lei. Então vamos lá. Cristo acabou com a lei? Simples. Jesus acabou com toda a lei. Com toda a autoridade da lei. Depois nós vamos fazer um estudo específico da lei. Mas ele acabou com toda a lei. Aí você me pergunta, aonde que está na Bíblia dizendo que Jesus acabou com a lei? Simples. Não, antes de eu mostrar para você que a lei acabou, né? Deixa eu mostrar para você que até Moisés que recebeu a lei, sabia que a lei era transitória. Até Moisés sabia que a lei ia passar. Um dia ele ia passar. Um dia ele ia passar. Você quer ver que até Moisés sabia que a lei ia passar? Coloque 2 Coríntios. Até Moisés sabia que a lei ia acabar. Olha para você ver. E até hoje, até Moisés sabia. Tem crente aí que acha que não acabou. Oh, Jesus. Até Moisés sabia que a lei ia acabar. E tem crente até hoje ensinando lei para o povo. 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 7. Vamos começar pelo 7. Olha aqui, gente. Até Moisés sabia. Até Moisés sabia. Eu leio? Pode ler. Até Moisés sabia. Vamos lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras... Está falando da lei.
veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Opa! Eita. A glória de Moisés representava o quê? A lei dele, que refletia nele. A qual era transitória. Até Moisés sabia que a lei ia acabar. Até Moisés. E tem pastor ensinando lei até hoje para o povo. Continua. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Continua. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Continua. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Olha pra você ver, continua. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Gente, até Moisés já sabia. Volta, é do 11, né? É esse aqui mesmo. Olha que até Moisés já sabia. Porque se o que era transitório... O que era transitório? Lei. Era a lei de Moisés. Aquilo que era transitório. O que é uma coisa transitória? Passageira. Vai acabar. Foi para a glória? Foi para a glória. Muito mais em glória é o que? O que permanece? Se a lei é transitória e acabou, o que permanece? A graça, irmão. Lei acabou. Gente, eu vi bom aquele pregador falar que lei existe ainda. Lei acabou. E sempre quando fala o ministério do Espírito, tá falando da graça. Até Jesus já sabia que o ministério da graça é o ministério do Espírito. Até Jesus sabia que... Até Moisés sabia que a lei ia acabar. Vamos, continua o 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Pode continuar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Para tudo! Gente, será que esses pregadores não lê Bíblia, não? Porque a gente lê tudo. Olha aqui, irmãos. Continuando. 2 Coríntios, nós estamos em 2 Coríntios 3:13 agora. E não somos como Moisés, graças a Deus por isso, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem finamente para o fim daquilo que era transitório. O que era transitório na vida de Moisés? O que glorificava na vida de Moisés? O que deixou Moisés glorificado? O que refletia o fim de Moisés? A lei. E era transitória. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Peraí. Antes de vocês me criticar, gente, antes de vocês postar alguma coisa para criticar, por favor, leia isso aqui antes de fazer uma crítica comigo. Porque não é possível que a pessoa lê um negócio desse aqui e não entende. Olha aqui, gente. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, por colocar na lição do Velho Testamento. Irmão, Velho Testamento. Aí eu estou falando que nós estamos inventando texto. O Velho Testamento, o qual foi Cristo abolido. Então pronto. Moisés sabia que ia acabar e acabou em quem? Em Cristo. Abolido em Cristo. 2 Coríntios 3:14, irmão. Vai anotando aí. Vai anotando, irmão. Vai anotando para depois falar que nós é dois, você mostrar na Bíblia. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Até hoje, quando é lido Moisés, Moisés é quem? Moisés representa o quê? A lei. Até hoje, quando é lido Moisés, irmão, está escrito, irmão. O véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? Quem está ouvindo, quem está seguindo, quem está obedecendo a lei. 16 para fechar. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu Eles se não eram tirará. convertidos. Deixa eu falar com você, irmão. Quem está na lei não é convertido a Cristo. Irmão, quem está seguindo a lei não é convertido a Cristo. E você está doido? Não estou doido, está escrito. Mas quando se converterem ao Senhor, então não é convertido a Jesus, é convertido a Moisés. Então o véu é retirado. Quem segue a lei e as suas práticas, sendo ela batismo nas águas, dízimo e lavai coisas, quem pratica essas coisas está na lei. E quem está na lei não é convertido a Cristo.
Entendeu? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Não, Ninguém. eu não Tá preciso aí, nem falar. você confere na sua Bíblia. Isso não pode falar que ainda a gente que escreveu isso. A aqui, gente ó. é doido. Tá certo que É. ela é escritora e tudo, mas. não foi ela que Se escreveu, bem que a não. nossa auxiliar aqui é escritora, mas não foi ela que escreveu, não. Isso aí é só o espírito mesmo. Nossa, Irmão, é claro. Vamos passar de novo? Já deu, não precisa nem não falar mais, né? Se você está seguindo a lei, você não é convertido ao Senhor. Isso não é eu que estou falando, é o que está escrito. Tá bem? Vamos lá então agora, Romanos 10, 4. Meu Deus, Aí agora, checkmate. checkmate para saber que a lei acabou. Tá, tem gente falando que a lei não acabou. Eu não entendo isso, né? Mas deixa quieto. Vamos lá. 10, 4. Hoje eles ficam loucos, nossa. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê em Cristo, a lei acabou. Entendeu? Se você tem Cristo como Salvador, acabou Moisés, acabou a lei na sua vida. Entendeu? Precisa de mais? Então vamos mais um tiquinho. Vamos mais um tiquinho só, porque senão fala que a gente inventou muita coisa. Efésios. Mas tá falando da lei, hein? Nós falamos do evangelho que os discípulos pregam, e agora nós estamos falando que a lei acabou, enquanto Jesus esteve aqui, ele cumpriu ela. É isso. E você quem está entrando agora, pega desde o início lá, do estudo que você vai entender tudo. E o Espírito Santo tem certeza que vai abrir sua mente. 13. Pra Pode você falar. entender tudo. Toda hora você fala isso, sabe? Não, Né? Volta lá no início. Vamos lá. Pode ler, Kelly, por favor. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perto. Continua. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Continua. Na sua carne, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16, para fechar. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Entendeu, irmão? Jesus, irmão, acabou com o mandamento da lei, os mandamentos da lei. Para quê? Para que os judeus, para que nós que não temos a lei, que somos gentil, na promessa, se tornando uma pessoa só, acabando a inimizade. Por que ele fala inimizade? Porque os judeus tinham a lei de Moisés, o gentil não tinha nada. Então, para eles era inimigo. Todo judeu era inimigo de gentil, porque gentil não tinha lei. Quando Jesus veio e cumpriu a lei, ele conseguiu fazer a amizade entre os povos, porque agora a lei não separava mais. A lei não separava mais. Entendeu? Porém, o povo judeu continua lá esperando Cristo até hoje, né? O judeu não aceita Cristo. Acho que deu um pique aqui, só retorna falar o que você falou, que deu um pique na internet aqui. Eu ia só falar aqui, explicar sobre... Esse aqui, nesse versículo? Isso. Esse aqui? Isso. Volta lá no 13. Olha, mas agora em Cristo Jesus, vós antes estáis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, ou seja, nós estávamos longe, por causa da lei. Aí o sacrifício de Cristo trouxe a graça. 14. Porque ele é a vossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Quando ele tira a lei, porque o judeu era inimigo do gentil por causa da lei, porque gentil não tinha lei. Quando ele termina, acaba com a lei, ele consegue trazer amizade entre os povos, entre aqueles que tinham lei e os que não tinham. A lei acabou, o judeu não tem mais lei, o judeu convertido a Cristo. O judeu convertido a Cristo não segue mais a lei. E o gentil não tem lei, é alcançado pela graça. Então se torna uma coisa só, se torna graça. Verdade. Fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. A parede era o quê? A lei. 15. Na sua carne desfez a inimizade, porque havia inimizade por causa da lei. Isto é, qual era a inimizade que eu estou falando? O que era a inimizade? Isto é, a lei dos mandamentos. Que lei é essa? A lei de Moisés. Ele acabou com a lei, fez a amizade. Está escrito, irmão. A Bíblia está clara aqui, falando que Jesus acabou com a lei para poder se tornar um povo só. Que consistia em ordenança, para criar um si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Irmão, não tem jeito, irmão. Jesus acabou com a lei
para trazer a harmonia entre os povos. Só que, infelizmente, o ser humano continua pregando lei. Gente. Não tem jeito. Vamos lá. E para que Jesus? Vamos falar de novo. Para que Jesus cumpriu a lei? Para que Jesus cumpriu a lei? Vamos ver mais claramente para quê? Coloca aí Gálatas 4, 5, 6 e 7. Isso. Vamos lá. Por que Jesus cumpriu a lei, irmão? Para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho. Você só é filho hoje, gentil, porque a lei acabou. Se não tivesse tirado você da lei, você era escravo até hoje, não seria filho. 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama Abba Pai. Como agora você aceitou Cristo e está na graça, o Espírito do Filho habita em nós, que é o Espírito Santo. 7. Assim que já não eis mais servo, escravo, porque você saiu da lei, mas filho, porque você está na graça. E se eis filho, eis também herdeiro de Deus por Cristo. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Você tem que largar a lei. Para de seguir essa lei que esse pastor prega. Filho de Deus, você tem que largar a lei. Larga a Está lei. escrito aqui. Vamos lá. Senão você é escravo ainda. Por quê? Por que Jesus tirou da lei? Para nos tornar filho, deixar de ser escravo. Então vamos lá. Qual mais outra coisa, Igor? Tem mais? Tem. Hebreus. Vamos ver qual outro motivo que Jesus acabou com a lei. Ixi, hoje não arrebentou com a lei mesmo. Jesus de Nazaré. Ah, não, Jesus Cristo, né? Nazaré já passou. Hebreus 9. Verso de número 15. Vamos ver lá o que está lá? Por que Jesus acabou? Por isso, é mediador de um novo testamento. Aquilo é velho. Para que, intervindo a morte, para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Irmãos, close aqui. Close. Corta para mim. Corta para mim. Para que intervindo a morte, para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro. O que é transgressões, irmãos? Erro. Eram os erros que tinha na lei. As transgressões tinham erro. A lei tinha erros. Jesus falou, tem erros. Eu tenho que consertar esse negócio. E ele veio e morreu para nos dar a vida eterna. Então, irmãos, por que ele cumpriu a lei? Porque havia erros na lei. Não é eu que estou falando. Transgressões. Havia erro no primeiro pacto. É a Bíblia que está dizendo. E vamos ver mais uma coisa, porque Jesus acabou com a lei. Gálatas 3:10. Essa aqui arrebenta tudo também. Meu Deus do céu. Vamos lá. Isso é por que ele estava lá nos judeus ensinando os discípulos? Para acabar com isso. Olha aí, você que gosta de dízimo, Você que dá dízimo, que jejuma, que batizado gosta nas de águas, monte. que gosta de fazer campanha, que eles incentivam você a fazer isso tudo, você está tudo debaixo de maldição, tá? Quem faz isso está na lei. O Igor está na lei? Tá, irmão, está escrito, não é nós que está falando. Vamos lá? Lê para mim, Kelson, por favor. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Para um pouquinho. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei. Existe a lei e existem as obras. Qual que eram as obras da lei? Tudo que aconteceu de Gênesis, do livro de Êxodo, né? Do tempo da lei, vamos dizer. Do Antigo Testamento, quando entra a implantação da lei, desde aquela época até o último livro do Novo Testamento, até a morte de Cristo. Tudo que acontece desde a implantação da lei até antes da morte de Cristo, antes de Jesus ir para a morte, tudo que aconteceu era lei. Batismo nas águas, batismo nas águas, dízimo, tudo. Mas Jesus fez porque tinha que fazer, porque estava na lei. Ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que fazer. Entendeu? Até a morte. Então tudo que são essas obras, tudo que você vê lá, do dia que implantou a lei até antes de Jesus ir para a morte, até no Novo Testamento, tudo,
até Jesus ir para a cruz, são obras da lei. Porque era lei ainda. Cristo viveu na lei. Né? Jesus de Nazaré viveu na lei. Só vamos explicar Então, de isso novo é uma maldição. coisa aqui. Na cruz ele eliminou a lei espiritual. A lei. A prática depois. Acabou com essa... Espiritualmente já não... Acabou, não já existia mais. Não existia isso mais. Mas Só que eles, o povo continuou continuavam existindo. ainda. Só que depois da morte de Cristo, eles continuaram. Só que aí teve fim quando destruiu o templo no ano 70, que acabou também as Isso, nós plásticas. temos live aí também, você pode ir lá sobre o fim dos tempos. Então, irmãos, Jesus acabou. Acabou, cara. Jesus acabou. Quem está na lei está na maldição. Continua, cara. Não, falta lá, você só lê um pedaço. Ah, tá. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Ninguém dá conta. Ninguém. Só Cristo conseguiu, só você não dá conta. Só lembrando mais uma vez do pessoal que a lei que ele fala não é 10 mandamentos, não, gente. É 6. Não é só 10 mandamentos. Não dá quando cumprir os 10 mandamentos, vai dar quando cumprir 613 leis. Não, e tem pastor ensinando para o povo seguir lei, né? Eu não sei aonde, já está acabado, que tá fazendo. Próximo, você me falou. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí. Irmão, ninguém sabe. E o céu. cara tá batizando, o cara tá dizimando, o cara tá fazendo campanha. Irmão, isso é da lei, irmão. Sai disso, você tá debaixo de maldição. Maldição não é quem deixa de dar dízimo, não. Maldição é quem dá dízimo. Tá escrito. Vamos lá. Você tá vivendo debaixo de maldição. 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. A lei não é da fé, a fé é da graça. Se você está vivendo na lei, você vai receber dela. Entendeu? A maldição. Continua. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Para. Ele resgatou da onde? Jesus do céu. Gente do céu, eu fico agoniado quando a pessoa me critica ainda com coisa que eu estou vendo e lendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, irmão. Maldição, lei é maldição. Será que ele sabe o que isso quer dizer resgatar? Será que Resgatar é tirar. Será que ele sabe disso? Será? É tirar, irmão. Sai Aí, da lei. Quer dizer que Jesus tirou e eles colocou. Isso colocou. Irmão, não, tá colocando, né? Se Oh, Cristo Jesus. resgatou você da lei e está te colocando lá. Salve Jesus na sua causa aí. Irmão, é Deus. maldição, continua. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se faz maldição para nos tirar da maldição da lei e os pastores nos colocando na lei. Jesus fez tudo e eles estão... É igual aquele negócio, Jesus rasgou o véu e ele está costurando. Ele está costurando. Vamos lá, agora mais uma para nós fechar aqui, para nós voltar ao raciocínio do ministério. A chamada dos discípulos. João, Evangelho de João. Isso aí, você que está entrando agora, pega a live lá do começo, que o estudo é importantíssimo para você abrir a mente sobre 17. o Evangelho da lei. Acabou, que a lei não te pertence mais. Hoje você vive na graça, na dispensação da graça de Cristo. Irmãos, vamos embora. Segura aí que a ataque é forte. Vamos lá, mais um motivo. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vêm por Jesus Cristo. Irmãos, pensa comigo de forma racional. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei de quem? foi dada para Moisés. É Moisés. Alguém deu a lei para Moisés. Moisés, correto? Agora, a graça e a verdade. Irmão, a graça e a verdade não é em Moisés, na lei de Moisés. A graça e a verdade não é na lei de Moisés. Não é na lei. É em quem? Em Cristo Jesus. Entendeu? A lei nós teve um intermediário. Deus usou um intermediário para poder nos dar, para poder dar as leis para o judeu. Né? Agora Cristo não, ele veio, ele mesmo nos trouxe a verdade. Gente, então quer dizer que a lei acabou, irmão. A lei acabou. Né? Agora vamos lá. Eu falei para vocês que os discípulos foram chamados para pegar o judeu.
né? Está provado lá, Mateus 10. Ele só foi para pregar para judeu. Por quê? Porque ainda era lei. Se ainda era lei, o chamado deles era para lei. Junto com Jesus, que Jesus, por isso que lá você vê Jesus batizando, Jesus batizando, não, Jesus sendo batizado. Eu nunca entendi isso. Assim, eu vi e falei, mas por que Jesus sendo batizado né? É para cumprir, Então, era só para cumprir. Ele expulsou o demônio porque ainda operava ainda essa possessão, por causa da lei. Então tudo isso, irmão, aconteceu porque Jesus estava cumprindo a lei junto com os seus discípulos. Aí você me pergunta, tá, se os discípulos foram chamados para pregar para os judeus, quem Jesus chamou para pregar para o nosso gentio? Quem será? Aí é que está o segredo. Se Jesus chamou os discípulos para pregar para os judeus, para cumprir a lei, quem Jesus chamaria para pregar para judeus sem lei? Quem será? Vamos lá descobrir quem é? Fácil. A Bíblia fala tudo, é só ler. Atos 22. Eu não vou ler tudo, mas você anota para você ler aí. Tá? Tudo. Atos 22, capítulo 1. Do primeiro mesmo. Versículo 1. Ó, vou ler um pouquinho aqui e vou parar, porque aí você lê. Você vai ler Atos 22, né? Do versículo 1 ao versículo 21. Do versículo 1 e até o versículo 21. Que conta lá? Né? Só para você relembrar aí, quando viram falar a língua hebraica, continua, vai passando. Ó, quando a mim sou judeu, nascido, conta a história de Paulo, ainda Saulo, né? Conta a história dele e que ele, né, caiu, foi ao chão, melhor dizendo, caiu, foi ao chão, né? Jesus aparece para ele, conversa com ele, tudo aquilo. A história de Paulo. Você vai ler lá do capítulo 22, do 1 ao 21. Não vou ler tudo, senão não dá tempo. Mas você lê aí, do versículo 1 ao versículo 21. No 21, vai lá para o 21, versículo 21. Aí conta a história. Está contando a história dele. Você lê aí. No 21, olha só o que diz. Pode ler para mim. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Aí Jesus fala para Paulo. Olha o que Jesus fala para Paulo. Paulo, todo aquele processo, aí Jesus fala para Paulo assim, depois que Paulo levanta, conversa com ele tal, que Jesus fala para ele, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. O que Jesus está falando para Paulo? Paulo, os discípulos não, mas você é. Você é o pregador da graça. Você é o pregador daquilo que eu vou te dar, que é a revelação da graça, para você pregar para os gentios, sem lei nenhuma. Beleza? Vamos lá. Os gentios de longe. Né? No 26 agora, capítulo 26. Capítulo 26. Só muda o capítulo 26. E o versículo 17. Vamos ver se é Paulo mesmo que Jesus mandou. Os discípulos não receberam essa ordem não, viu, irmão? Foi só Paulo. Eu vou provar para você que só Paulo recebeu essa ordem para pregar para gentil. Que somos nós. Vamos lá. Que somos nós. Gentil é nós. Né? Os discípulos é pregar para judeu. Livrando-te deste povo e do gentil, a quem agora te envio. Jesus está falando assim, eu vou te enviar ao gentil. Quem é o pregador do gentil? Paulo. Simples. Atos 26, 17. Vamos agora. No meio 16, agora para o 18. Versículo 18. Lê para mim. Para lhes abrires os olhos e a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Para que Jesus estava mandando Paulo para o gentil? Para que abrir os olhos do gentil, para nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Então, e o povo nos levando para a treva de novo. E os povos querem nos levar para as trevas da maldição da lei, né? Oh, meu Deus do céu. Então, Jesus enviou Paulo para pregar para nós gentil. Correto? Correto. Corretíssimo. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que só Paulo recebeu isso. Somente Paulo. Vou mostrar para vocês. Só Paulo recebeu o chamado para pregar para o gentil. Daqui a pouquinho. Segura aí. No 16. Sai no 16.
Nesse mesmo capítulo 16. Olha o que Jesus fala ainda para Paulo aqui. Isso aqui eu quero que você preste atenção para você entender. Lê para mim. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, Cristo, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus chega para Paulo e fala, Paulo, eu estou te ministro, Atos 26, 16. Por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto e daquelas que a quais eu ainda. Paulo viu de instantâneo. Paulo aprendeu o evangelho da lei. Porque quando Cristo encontra com ele, Deus manda um cara ensinar Paulo. O nome dele era Ananias. E Ananias, a Bíblia diz bem claro que Ananias era um homem piedoso da lei, mas convertido a Cristo. Então, quando Paulo recebe o evangelho de Cristo, ele recebe, primeiro, as coisas que... Ou seja, as coisas que ele ouviu de Ananias. Então, o evangelho que era pregado para os judeus. Só que aí Jesus, como Jesus tinha que levar ele para o gentil, Jesus fala com ele assim, mas, e tens visto como aquelas pelas quais te aparecerei ainda. Esse aparecerei ainda, Jesus vai falar, eu vou te dar algo específico depois. Eu vou te dar algo que ninguém recebeu, eu vou te dar algo novo. Né? Aí, e o que é essas coisas que Jesus ainda ia mostrar para Paulo? O evangelho da graça para o gentil. E vou te mostrar isso aqui. Né? Aonde que prova que ele recebeu algo a mais dos discípulos? Simples. Abre em Gálatas. Que essas outras coisas? Vamos ver agora. E só Paulo recebeu elas. Só Paulo. 11. Gálatas 11. Isso, Gálatas 11. Não, é Gálatas 1, capítulo 1 e versículo 11. Isso. Foi aí. Vamos ver então que se Paulo só foi Paulo que recebeu? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Volta de novo. Irmãos, olha o que Paulo fala. Vamos pensar de forma racional. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Nenhum homem ensinou ele. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Ananias. Entendeu? O que Paulo recebeu a mais, que Jesus depois anunciaria, não foi Ananias e nem os discípulos. Então é algo específico para Paulo. 12. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum. Você não aprendeu de homem algum, então os discípulos já era. Não foi pelos discípulos, não foi por Ananias, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus entregou para Paulo algo específico. E o que era isso? A graça para pregar para os gentios. Entendeu, irmãos? Por isso que nós aqui falamos muito em Paulo. Não é que Paulo é melhor que Jesus, jamais. É porque, da mesma forma que foi capacitado os discípulos para capacidade para pregar para o gentio, gente. Está escrito, não é eu que estou falando. Entendeu? Então Paulo foi o único que recebeu, nenhum outro homem recebeu ele. Certo? Então fica claro. Agora vamos ler aqui Efésios, só para confirmar o ministério de Paulo. Efésios, para confirmar o ministério de Paulo. Se realmente Paulo foi específico para isso. 3. E você, mais uma vez, você que está entrando agora, entra lá, pega a live do início, que você vai, senão você vai perder muita coisa. Então pega do início que você vai ver o quanto é maravilhoso esse estudo para abrir a nossa mente. Vamos lá, vamos ver se o ministério é de Paulo mesmo, ou é dos discípulos. Vamos lá. Pode ler, Kézia, por favor. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Peraí, por quem? Os judeus? Porque prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Não é judeu, é por gentil. Continua.
Se é Não, que peraí. tendes ouvido a Peraí só um minuto. Só um dispensação. minutinho. Tentar lá de novo, tenta novamente. Não, acho que é só multiplicar. Pera aí, gente. Então, nossa, não aqui. sei os É só nomes. multiplicar. Vambora, gente. Vambora. Continua. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Olha, se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco que foi me dada. Foi dada para Paulo, não é para Pedro, João e Tiago. Continua. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por revelação, continua. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, Continua. o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e Eita profetas. glória! Escuta. O qual noutros séculos, outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Só agora. Só com Paulo. Como agora. Ou seja, Paulo está dizendo, só agora que está sendo revelado, gente. No passado não foi não. Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Irmão, Paulo está dizendo, é só a partir de agora. Moisés, lei, passou. Continua. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, Continua. Eita Deus. do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Continua. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmão, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, entre nós. É Ele que anunciou para nós o que Cristo quer conosco. Gentil, por meio do Evangelho, das riquezas, das incomparáveis de Cristo. Irmão, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Vamos ler só mais uma aqui para não fechar aqui a chamada de Paulo. 1 Coríntios. Sei, mais uma vez aí, ó. Você que pega do 3. início. Pega do início aí a live 10. para você entender tudo. Pega do início aí que esse estudo é importantíssimo, irmão. Para que o Espírito possa abrir sua mente e você entender que você hoje é filho, não é mais escravo. Olha, lê para nós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está falando, a mim foi dado o fundamento. A ele foi dado o fundamento da graça. Aí está mandando, orientando o povo, ó, cuidado. Porque se você estabelecer outro, não pode. É o que está acontecendo hoje. Cristo deu para Paulo, Paulo colocou o fundamento e agora estão colocando outro fundamento de novo. A lei, Fazendo a de lei novo. pra- De novo. Esse é o chamado de Paulo. Então, eu falei o chamado dos discípulos, o chamado de Paulo e falei que a lei acabou quando Jesus esteve aqui com os discípulos cumprindo a lei. Beleza? Então, a lei acabou, o chamado dos discípulos para os judeus e o chamado de Paulo para os gentios. Sendo assim, irmãos, nós já estamos caminhando para o final. Sendo assim, irmãos, sendo assim, nós entendemos. Né? O que nós entendemos? Existem 2 evangelhos. É um evangelho, mas para 2 tipos de pessoas. Sim. É um evangelho para 2 segmentos de pessoas. Um evangelho para judeus e um evangelho para o gentil. Correto? Igor, isso é pesado. Tem 2 ministérios, tem 2 evangelhos. É um evangelho, porém, para 2 espécies de pessoas diferentes. Me prova isso, Igor, na Bíblia que existe um evangelho e para povos diferentes. Eu vou provar agora. Segura o taco porque dói. Dói. Quem é religioso apanha. Apanha feio. Existem 2 evangelhos? Existem 2 formas de evangelho para pregar para povo diferente? Tenho. Está escrito. Vamos lá?
Segunda Gálatas. Peraí, segunda Gálatas? Não, Gálatas. 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 2. 6. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Paulo está conversando, Paulo vai encontrar com os discípulos. Né? Paulo está pregando para o gentio, aí vai lá encontrar com os discípulos. Paulo já tinha recebido a graça. A graça que foi dada só para ele vai encontrar com os discípulos, né? Para conversar, para ver se eles têm alguma coisa para ajudar, para acrescentar. Olha o que Paulo fala. Volta. Lê para mim. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Sabe o que Paulo está falando? Paulo foi encontrar com os discípulos. Paulo já tinha recebido a graça. Foi encontrar com os discípulos. Chegou lá e não viu nada de interessante. Ele chega a dizer que no tempo passado eles eram alguma coisa. Volta aqui. Uai, gente, será que tá saindo toda Olha. hora? Uai, será que é mau contato? Olha o que Paulo fala. Paulo deixa bem claro que no passado eles eram alguma coisa. Agora eles não são mais nada. Né? Para Paulo, quando Paulo encontra com eles, não teve mais nada de acrescentar a eles. Por quê? Porque o que Paulo tinha era maior. Né? Era bem maior do que aquilo que eles ensinavam. É claro, é nítido aqui, gente. Ó. E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenha sido algum tempo atrás, nada me dá. Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me anunciaram. Sabe o que Paulo falando? O evangelho que vocês aprenderam, para mim não serve. Não me acrescenta em nada. O que vocês aprenderam é para você, judeu. O que eu tenho não tem nada a ver com vocês, cara. Aqui é para outro 7. povo. É para outro povo. 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Aí Paulo fala assim, aí Paulo viu que eles não tinham nada, Paulo falou assim, agora eu entendi. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão era minha, no primeiro evangelho, incircuncisão, me foi confiado como a Pedro o da circuncisão. O que Paulo está falando? O que vocês aprenderam, para mim não serve. O que vocês aprenderam é para circuncisão, é para a lei. O que Deus me deu é para o gentil, é incircuncisão. Qual a diferença da incircuncisão com circuncisão? Incircuncisão é não judeu, não lei. Circuncisão é lei, é judeu. Todo judeu é circuncidado. Então, incircuncisão, Paulo está falando assim, o que vocês têm não me acrescenta em nada, porque o que eu tenho é para gentil. Entendeu? 2 evangelhos. Um evangelho para o evangelho de Pedro, João e Tiago para os judeus e o evangelho de Paulo para o gentil. Está escrito, irmão. Não é eu que estou falando. Está escrito. Certo? Forte. Mas por que Deus já estava... Os discípulos sabiam disso? Jesus avisou os discípulos. Eles que não entenderam. Você quer ver? Quem que é esse povo? Esse povo da incircuncisão? Jesus chegou a falar isso para os discípulos. Coloca aí em João 10:16. Você que está entrando aí agora, pega a live desde o início, viu, para você entender, que você vai ver que ela é libertadora. O Espírito Santo vai abrir sua mente, você vai ver que é libertadora. Olha o que Jesus estava falando para os discípulos. Jesus já estava mostrando para os discípulos que havia alguém que ia pegar para um povo diferente. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Olha Jesus falando para os discípulos. Vocês vão pegar para esse aprisco, mas tem um outro aprisco aí que não é vocês não. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava falando de quem? Do gentil. E quem Jesus estava preparando para ir lá buscar elas? Paulo. Está escrito, gente, escancarado na Bíblia Sagrada isso. Amém? Então é claríssimo. Paulo, irmão, depois que Paulo teve um período que ele viveu o evangelho da lei, dos discípulos.
né? Houve um período. E nesse período ele praticou algumas coisas da lei, como batismo, como algumas. Ir no templo, ele ia no templo orar. Por quê? Porque ainda ele estava vivendo o evangelho. Mas depois que Jesus aparece para ele de novo, quando nós deu lá, e coisas que eu vou te anunciar, quando ele recebe a graça, aí ele entende que não podia mais fazer nada da lei. Inclusive, ela até tem um texto que ele fala assim, graças a Deus que não batizei ninguém. Porque ele Nem tinha entendido. entendia. Além desse, eu não batizei ninguém. Porque no assim, período ele tinha batizado. Mas depois ele viu que não era. Aí ele pega, eu vim para anunciar, não para batizar. Né? Mas depois nós temos o estudo do batismo, nós temos isso. Paulo, irmãos, depois que ele recebe a graça de Cristo, ele tinha outra visão do judaísmo. Ele passa a ver a lei de uma forma diferente. Né? Ele chega a criticar. Por exemplo, Filipenses, olha só o que Paulo fala da lei, depois que ele recebe a graça. Olha o que Paulo fala da lei e dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus seguidores da lei. Olha o que Paulo fala. Filipenses 3. E o versículo? Pode ler do... Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Continua. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Epa! Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando de quem? Da circuncisão, da lei, dos obreiros. Olha o que ele fala dos obreiros da lei. E no Paracatu tem um bocado deles aí pregando. Guardai, eu também era um deles, né? Já fui um deles também. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, obreiro da lei. Continua. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Continua. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Continua. Circuncidado ao 8º dia, Ele tá da falando que ele linhagem era. de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Vai, continua. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Vai. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, ele fala que tudo que ele aprendeu antes de receber a graça era escória. Em outra tradução fala lixo, esterco. Entendeu? Paulo está dizendo, tudo que eu aprendi antes de receber a graça, para mim é lixo. Não vale nada. É escória. Entendeu? Então, Paulo está falando o quê? Paulo está mostrando para nós que quando ele recebe a graça, tudo que é da lei já não servia mais. Não vale mais. Não vale mais nada. Olha aqui no 17, vai no 17, no mesmo capítulo. Olha o que ele fala. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. 18. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Entendeu? Quem está na prática da lei, quem está como obreiro da lei, é inimigo da cruz. Entendeu? Forte. Vamos agora, Tito. Tito? Tito, eu vou ler tudo não. Vou ler só alguns. Você anota aí e lê na sua casa todos. Tito 1. Aí você vai ler. Nós não vamos ler. Eu quero que você anota para você ler na sua casa. Tito 1, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 16. Anota aí. Tito 1, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Nós só vamos ler a partir do 10. Põe no 10 aí. Mas você lê do 1 ao 16. Porque
há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Epa! Porque há muito desordenados, valadores, vãos e enganadores. Ixi, esse tem um cara. Principalmente os da Quem prega a lei, irmão. Quem prega a lei é enganador. Tá Quem aqui, prega a ó. lei está enganando o povo. É isso aí. Porque é graça, não é mais lei. 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe Ganância. Os gananciosos é tudo a lei. Você pode ver. Falou que é lei. Continua. 12. Um deles, seu próprio profeta, diz: os cretenses Esses são... são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Continua. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Continua. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Não dando ouvido às fábulas judaicas, está falando da lei, do judaísmo, nem a dos mandamentos. Judeu segue o quê? Lei. Nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciências estão contaminados. 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra. Irmãos, sinto muito, mas quem é obreiro da lei está sendo reprovado. Não é eu que falo, é a Bíblia. Né? 1 Coríntios, para fechar aqui, essa parte já está terminando. 1 Coríntios, capítulo 22. É isso aí, Anderson, é desse jeito, né? Eles estão negando a Cristo, é isso aí mesmo. Capítulo 22, pode falar. Isso. Capítulo 22 e... A todo aquele que crê, Não, desculpa. que crê capítulo nas 22, coisas, tá certo. que pode ser justificado pelas coisas da lei, Não, peraí. por jejum, por essas coisas, né, que tinha na lei. Não, então peraí, não é Né? isso não. Pode continuar aí. Peraí, não é isso não. Aí quem acredita nisso tudo não acredita que o sacrifício de Cristo foi perfeito, que Cristo fez tudo novo na cruz. Então eles estão anulando isso que Cristo fez. Então, irmãos, vamos lá. Peraí, segura um pouquinho, cara. Então, eu te pergunto, você é gentil ou você é judeu? Se você é judeu, segue o judaísmo. Segue os princípios da lei. Se você é gentil, você vive o evangelho da graça. Então você tem que viver graça. Entendeu? Então nós temos que pregar a graça. Nós temos que ensinar a graça. E a graça é sem os rudimentos da lei. O que é rudimentos? As práticas, os rituais, né? O paga-preço, os votos. Isso, irmão, são rudimentos da lei, prática da lei. Entendeu? E Paulo nos ensina que nós temos que seguir pregar a graça sem rudimentos da lei. Né? Isso é claro. Paulo, por várias vezes, irmão, nos mostra que não podemos mais ter rudimentos da lei. Está anota aí, Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Fala que nós temos que seguir sem rudimentos. Eu quero que você anota para você ler. Paulo nos mostra que nós não podemos misturar, né? Misturar as coisas. Misturar o evangelho da lei com o evangelho da graça. Né? Uma certa vez, irmãos, nós vamos colocar isso aqui agora, uma certa vez, Paulo foi em Gálatas, pregou em Gálatas, o povo aceitou a graça, Paulo foi embora, e de repente Paulo fica sabendo que o povo voltou a praticar a lei. Aí Paulo fica doido, Paulo vai e volta, aí Paulo vai e fala para os Gálatas assim, Gálatas, eu admiro muito vocês. Aí ele fala que eles saíram da graça e voltaram a praticar a lei. Mas por que eles voltaram a praticar a lei? Porque certas pessoas foram lá e pregaram o evangelho da lei sobre o evangelho da graça que Paulo havia pregado. Você quer ver isso? Gálatas 1.
Senhor. Lembrando mais uma vez, você que está chegando agora aí, ó. Versículo 6. Volta lá do início, a live, para você entender o estudo tudo certinho. Amém? Olha lá. Paulo foi lá, pregou para os Gálatas, Paulo foi embora, os caras começaram a praticar de volta a lei. Paulo pega, volta e manda para eles, falar para eles de novo. Olha o que Paulo fala para eles. Eles estavam na graça e voltou a praticar a lei. Olha o que Paulo fala. Maravilho-me de que tão depressa passáveis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Para. Volta de novo. Para o quê? Para outro evangelho. Peraí, tem dois. Paulo pregou um e eles voltou para outro. Aí Paulo fala outra coisa, Paulo fala no 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não é outro por quê? Porque existe dois. Todos os dois é de Cristo. Um para judeu e um para Só que aquele passou. Só que aquele era para judeu. E aí Paulo vai lá para os caras o evangelho da graça. Aí os judeus, os pregadores judeus do evangelho da lei, vai lá e prega em cima de Paulo. Aí Paulo fala assim, não é outro, porque é Cristo. Mas não é o evangelho da graça, porque esse que vocês receberam agora é da lei. Eles voltaram. Aí Paulo continua, vai. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí eles falam que religiosos caem em cima. Então, irmão, deixa eu falar com vocês. Paulo foi lá, pregou, aí umas pessoas foram lá e nós descobrimos quem são eles aí. São os obreiros da lei. Os obreiros da lei foi lá e começou a pregar o evangelho da lei. Aí Paulo fala com eles assim, gente, para que vocês foram ouvir os pregadores da lei? Vocês ouviu de mim o evangelho da graça? Aí Paulo fala assim, ó, mesmo que seja um anjo. O que Paulo está querendo dizer? Grau de autoridade. Pode até ser um anjo do céu. Se ele pregar não o evangelho da graça, é maldição. Paulo está dizendo, o que eles pregaram para vocês é maldição. Quando ele fala anjo, ele está querendo mostrar o tamanho da autoridade. Um ser autoritário. Mesmo que seja um ser acima de homens, pregue. Que não seja o evangelho da graça, é maldição. Qual é esse evangelho que ele estava pregando? O evangelho da lei. Bom, continua. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Continua. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Ele está falando que o que os caras pregaram, eles aprenderam de Moisés, da lei. De homens. E ele está falando que o que ele aprendeu não foi por homens, foi por revelação. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Judaísmo, ele está falando do judaísmo, ele está falando da lei. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Continua. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Continua. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Para pregar entre quem? O gentio. Revelou o filho a mim, para entre os gentios, não é judeu não. Continua. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos para partir para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Entendeu? Paulo da casa. Só que aí, no começo aqui nós lemos, ele fala que umas pessoas foram lá atormentar, que é os pregadores da lei. Será que era mesmo? Aí, o capítulo 1. Agora vai o capítulo 2, que é continuação, né? É uma carta. Se é uma carta, é continuação. Carta não tem capítulo nem versículo. Né? Foi colocado para facilitar achar. Olha o 2, olha o que ele fala o 2. A partir do 11, vai no 11, versículo 11. Você lê o capítulo todo, nós vamos pegar E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Paulo chamando a atenção de Pedro. Continua.
Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Temendo os que era da lei. Da lei. Continua. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Continua. 14. Mas quando ouvi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Paulo, Pedro, como você quer obrigar o gentio a ser como judeu? Então, irmãos, o que aconteceu em Gálatas? Gálatas tinha recebido a graça, os obreiros da circuncisão foram lá e pregou o evangelho da lei, e isso virou uma loucura. E Paulo chega lá e coloca a casa em ordem. Opa, aqui não. Aqui não tem lei, não. Aqui não tem circuncisão, não tem lei, não. Aqui é graça. Aqui é graça. Então, irmãos, o que eu quero dizer até aqui para vocês? 99% das igrejas do Brasil, principalmente aqui em Paracatu, eles pregam o evangelho da lei. Não é o evangelho da incircuncisão. O evangelho da incircuncisão é sem lei. Certo? A lei é maldição? Não vou nem ler aqui, só pode ser para você anotar aí. A lei é maldição? Você só se abre em Gálatas, capítulo 3, versículo do 1 ao 14. Lê lá se a lei é maldição. Gálatas 3, do 1 ao versículo 1 ao capítulo 14. No 10 fala assim: quem é das obras da lei está debaixo de maldição. Né? Nós já lemos o versículo aqui. Então, Gálatas 3,10. Quem é da obra da lei é maldição. Leia aí. Então, todos aqueles que fazem os rituais da lei, todo aquele que vive das coisas que era da lei, e esses que ele está falando que estão debaixo de maldição, porque tem que cumprir todas as leis, as 613 leis, e ninguém dá conta, por isso vivemos da graça. Por que nós não podemos seguir a lei? Coloca aí Gálatas 3, vou pro 3 aqui, vou colocar ele aqui rapidão, só o 3 e o 10. Você lê do 1 ao 14. Só que não é ler só o 10. Aqui, ó, Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Para fazê-las. Então, é maldição. Se você pratica a lei... Porque você não dá conta de cumprir 613 leis, irmão. Tem certeza Isso eu falo pra você, dízimo é da lei, viu? E se alguém questionar, lei. eu provo pra você que dízimo é da lei. Mostrando na Bíblia. Eu te provo que dízimo é da lei, mostrando aqui, escrito na Bíblia. Amém? Porque eles costumam dizer que não é, né? Mas é. Gálatas... A gente sabe por quê. 2. Vamos lá, por que nós não podemos seguir a lei? Gente do céu. 2. 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Em vão. Debalde é em vão. Se você está seguindo a lei, você está mostrando que Jesus morreu em vão. Você está negando Cristo, cara. Não mudou nada para você. Não mudou nada. A morte dele foi apenas mais um. Gálatas 5. Vamos ver quem segue a lei. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Entendeu? Se você voltar para a lei ou alguma prática da lei, porque circuncidar é o princípio da lei. Está dizendo assim, se você voltar para a lei e praticar as coisas da lei, Cristo morreu por nada. Em vão também. Agora o 4, o versículo 4. O mesmo capítulo. Ah, tá. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Então, isso. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quem é justificado pela prática da lei
caído está da graça. Está separado. Separado e caído da graça. Meu Deus do céu. Entendeu, irmão? E ainda tem pastor ensinando membro Fazer campanha, fazer jejum, campanha, ir no monte, e dar seu dízimo, dar senão seu você vai pro dízimo, inferno. senão você vai pro inferno. Oh, meu Deus do céu. Então, irmãos, é claro, é tudo claro, irmão. Não tem como. Nós somos servos da graça, nós viemos para servir a graça. O falou um negócio é certinho, pregar a lei nos dias de hoje é anticristo. É anticristo, isso, falou tudo. Falou tudo. Irmão, o evangelho de Cristo que foi dado para Paulo é tão forte, irmão, que tem em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, Paulo disse assim, que eu sou o principal modelo. Por que Paulo está falando em 1 Timóteo 1,16? Ele está dizendo assim, que eu sou o principal modelo. Foi a mim que foi dado a revelação da graça. Né? Ele também fala que para guardar as palavras e o modelo dele. Né? Por quê? Porque ele recebeu a graça. Cristo deu para ele, 2 Timóteo 1,13. Né? E aí ele diz em Romanos 2, capítulo 2, versículo 15 a 16, Paulo diz assim, que nós seremos analisados, julgados, pode dizer, pelo evangelho da graça. Né? Na graça você vai encontrar o que vai acontecer com quem for não faz a obra do Espírito e a obra da carne. O que vai acontecer? Nós seremos julgados por ele. Por que o sistema evangélico, irmão, não prega graça? Não ensina a graça? Não sai da lei? Eles não saem da lei, irmão, porque é claro, a lei escraviza. A lei te faz escravo. Então, com a lei, eles conseguem manipular você para o que eles querem. E detalhe, eles põem medo em você. Medo. Fala que não pode tocar em ungido, não pode fazer isso como eles fossem um semideus. Como na lei tinha um sacerdote, um sacerdote. Eles são igual a você, irmão. O mesmo espírito que está dentro de você está dentro deles. Você não tem que bajular ninguém, não. Por isso estamos aqui, ó, junto, crescendo em graça, porque não tem ninguém melhor do que os outros na graça. Somos iguais, a graça nivelou todo mundo. Não deixa ninguém falar que é o santão que jejuou ou foi em monte 50 dias, não, irmão. Coloca isso na sua cabeça. Irmãos, por quê? Porque a lei escraviza. A lei escraviza? Escraviza. Põe aqui Gálatas 4. Vamos para finalizar aqui, já vou finalizar. Gálatas 4, 7. Vamos ver, claro. Por que eles pregam a lei? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus Isso. por Cristo. Por isso que eles não pregam a graça. Por quê? Na graça, você não é mais escravo. Servo é escravo. Você não é mais escravo, você é filho. Então, se as igrejas agora começarem a pregar a graça, você não vai ser mais escravo. Como que eles vão conseguir arrancar de você o que eles querem? Você não é escravo. Escravo faz o que quer, o que o patrão quer. O escravo trabalhava de graça, a troco de migalhas, enquanto os patrões ficavam milionários. É semelhante, né? As coisas são semelhantes, né? Se você for levar na escravidão, você vai ver. Os escravos trabalhavam, ganhavam migalhas. E os donos de fazenda, os senhores, ficavam milionários. É muito parecido com o sistema de hoje. Né? Os líderes cantam quanto mais rico e os pobres quanto mais pobres. Isso, irmão, liberta a mente. Liberta, irmão, sai. Quando fala que transformar, né, pela renovação da mente, é isso que quer dizer, deixa a lei para lá, você está debaixo de maldição, né? Hoje, se você quiser contribuir, você contribui com o que você quiser, o tanto que você quiser, do jeito que você quiser. Deus sabe o seu coração, Ele conhece o seu coração, né? Então Ele sabe, Ele conhece o coração soberbo também, que não dá porque é miserável, que não é. Ele conhece também, entendeu? Então não tem esse negócio de obrigar você nada, não. O que você quiser, o que Deus colocar no seu coração, é isso que Deus quer. Deus, como diz, Deus quer dizer, ele não precisa de dinheiro para nada. Só que como tem lugares que precisam pagar o aluguel, então aquilo que Deus colocar no seu coração, entendeu? Deus vai gerar no seu coração isso. Entendeu? Não é porque você tem que dar 10% todo mês do que você ganha, não, irmão. Você não é obrigado a isso, não. Você não está na lei, mas você vive da graça. Dízimo é da lei, Gustavo, né? Dízimo é da lei. Dízimo e muitas outras coisas, então, né? se você está dando dízimo, você está debaixo de maldição. Se você está dando dízimo, você é amaldiçoado.
Está escrito, não é eu que estou falando. Tá bem? Irmãos, leia 2 Coríntios, leia isso aqui quando você estiver na sua casa aí, tranquilo. Leia. E você que está chegando aqui Leia. agora, pega do início lá a live lá para você entender tudo certinho. Leia o livro de Gálatas e também leia 2 Coríntios, capítulo 3, do 1, o capítulo todo, o capítulo 3 todo. Leia 2 Coríntios, capítulo 3 todo. Irmãos, tá claro, a lei acabou, né? Nós não vivemos mais a lei acabou, foi abolida por Cristo. Né? Tá escrito, mostrei aqui escrito, não mostrando. Então, irmãos, se liberta da lei. Amém? O que nós queremos aqui é isso, fazer você libertar da lei. Amém? Seja feliz na graça de Cristo. Amém? Dúvidas? Anotem um número meu aí, do WhatsApp, você pode mandar para o meu particular, que eu respondo. Se eu não der para responder, nós vamos gravar uma live explicando. Né? Eu sei que gerou várias perguntas, então você pode mandar suas perguntas que nós vamos estar respondendo. O telefone é 038, é o DDD 038, o número 99968-8704. Manda lá a sua pergunta, a sua crítica, a sua pergunta, que nós vamos estar respondendo em nome de Jesus. Tá bem? Deus abençoe a todos e até a próxima. Um bate-papo nós vamos fazer futuramente da graça. Tá bem? Deus abençoe a todos. Amém. Isso aí, pessoal, você coloca aí um tema que você quer que a gente vem trazer aqui para você, um tema específico. Coloca aí nos comentários aí qual o tema que você mais tem curiosidade, quer conhecer. Amém? Um abraço.